Eu sou diretora administrativa e financeira e tô louca para passar a bola para alguém. Alguém quer? Acabei de sair de uma reunião com o bando de diretora administrativa e financeira de escola que foi muito deprê, gente. Pelo amor de Deus, vocês precisam levantar meu astral aqui. Com certeza, Kátia. Flávia? Oi, tudo bem? Sou a Flávia, sou da área do relacionamento. Também estou um ano e pouquinho aqui na escola. Vou passar para a Flaviana aqui. Olá, eu sou a Flaviana, secretária do Infantil. Na escola eu estou nos 5 anos já, mas passando por algumas funções aí. Qual é o teu principal papel aí, Flávia? Secretaria do Infantil. Ah, tá. Que é no Kinder, né? Isso, lá embaixo. Tá, joia. Wilson? Sou eu. Sou pai, marido, professor, coordenador do currículo bilíngue, finalmente. E estou na Kinder Campus já, esse é o 11º ano. Alguma coincidência com o próximo sobrenome? Então, eu disse que sou pai, marido e marido da Mônica. Olá, da Mônica, de Unipônica, da Mônica. Baixa o seu microfone aí, vai. Tô lugar as duas, né? Não sei o que eu faço mais. Olha lá. Sabia. Olha o marido aí da Nipônica. Então, Alan, as duas são minhas maridas. Eu sou a Mônica, sou a gerente da escola. Ela deixou o microfone dela aberto. Deixei, não desliguei, gente. Tá aberto. Peraí que eu muto para você aqui. Pronto. A Mônica saiu da reunião. Oi, voltei. Eu sou a Mônica, sou a gerente da escola, gerente operacional, cuido de eventos, de comunicados, extracurricular, entrada, saída, enfim, das 2 unidades. Tá bom, depois eu vou fazer umas perguntas para você, tá? Eita. E eu sou a Bianca, eu ajudo a Mônica, sou assistente dela aqui no Fundamental, então ajudo ela a fazer isso aí. E sou a segunda esposa dela. Obrigado, Inês. Rebeca? Oi, nem comecei ainda, tá? Então, sou da escola menos 4 dias. E eu vou ser a coordenadora do Infantil. Muito bom. Obrigado. Falta mais ninguém, não, né? A Flávia entrou depois aqui, mas... Eu estou na outra câmera. Tudo tranquilo aí, né? Então, vocês estão me ouvindo bem? Bom, gente, o que eu separei aqui para vocês, tá? Eu gosto de fazer as coisas de uma forma muito customizada para cada um. É muito cedo ainda a gente fazer algo tão específico para vocês, entender o que vocês esperam, né? Até espero que vocês não tenham criado uma grande expectativa, porque a coisa fica ainda melhor. Pois a gente está se conhecendo, né? Estamos namorando na parte de infraestrutura. Graças a Deus, a gente já, dia 1º de abril, agora entregou 90% do prometido, né? Para a Kátia e para a Fernanda. Mentira! Então, assim... a gente já tá caminhando para mudanças verdadeiramente positivas em termos de... Para quando, né? Retornar, abre aspas, normalidade... meio normal em termos de professor em sala de aula, com alguns alunos e depois com todos, para que a gente possa suportar tudo isso e que a infraestrutura esteja adequada. Mas o que eu estou aqui para falar hoje não é nada de infraestrutura, para falar um pouquinho de processo, falar um pouquinho de workflow, para falar um pouquinho como é que a gente trabalha aqui na Geolan, o que eu me certifiquei, né, nesses 21 anos de empresa,
o que isso tem me ajudado em termos de projeto, além da minha formação acadêmica, né, como eu já falei para vocês, na área de tecnologia. Sou formado em engenharia de redes de computadores, ciência da computação, TI, pós-graduado em metodologia didática no ensino superior e meu mestrado em administração. Então, eu sou meio doidão, porque eu gosto de desbravando algumas coisas. Quando eu fui buscar o meu mestrado na Flórida, não foi pensando nada a ver com o que eu acabei fazendo de linha de pesquisa, porque eu fui realmente por foi um momento de desespero em 2008, quando minha empresa estava com 8 anos de vida e um dos meus maiores clientes foi vendido para uma grande instituição SA, que não terceirizava a TI, então para mim foi um baque danado, e eu resolvi fazer mestrado para acelerar o meu conhecimento, principalmente para a área acadêmica, que é uma paixão minha. Quando eu busquei isso, eu conheci também sobre coaching, inteligência emocional, que eu já comentei com a Fernanda, né? E realmente isso ajudou a transformar muito a minha vida pessoal, profissional. Eu já conheço a Paula há alguns anos também. Então, assim, realmente a gente sabe que o profissional de TI, às vezes ele é um cara muito racional, matemático, lógico, e a vida não é 0-1-0, né? Porque do teu estado atual até o estado desejado, tem os fatores impeditivos, as crenças limitantes. Isso ajudou a transformar muito, não só a minha vida pessoal, mas a empresa. E que ferramentas que eu uso, né? Vale lembrar o seguinte, ferramentas em termos de software, né? Não é o que transforma, o que melhora ou o que acelera os resultados de uma empresa. A gente tem diversas coisas que a gente utiliza aqui. Eu vou mostrar bem rapidinho, assim, um pouco. Por quê? Porque hoje eu falei foi com a Mônica, né, Mônica, que eu estava falando com você, falando o que de verdade a gente pode fazer para vocês. E então eu resolvi fazer o webinar primeiro, para que vocês possam entender que há uma infinidade de possibilidades nesse mundo de gestão de projetos, tá? Independente se a gente vai para um caminho de ISO 20000, ISO 9000, 9001, se a gente vai certificar a ITIL, se a gente vai... Então, estou falando um monte de nome aqui que, na realidade, tanta coisa se buscou nos anos 90, nos anos 80, que vem lá desde os anos 30, 40, 50, Ford, ou então Toyota, né, que foi o que deu origem ao Kanban, ao velho e bom Kanban, mas, na realidade, o que as empresas hoje têm mais sucesso em aceleração de resultados é aquilo que eu gosto de falar. Muitas vezes, o pouco é muito, né? Então, o menos é mais. Então, são duas coisas que ficaram muito para mim, assim, porque eu gostava de fazer tudo com tantos detalhes, e para você ter startups, para você criar novos negócios, para você gerir, né, diversos negócios, eu, além da Jaolan Tecnologia, eu tenho outros negócios, né, e aqui é onde eu fico 90% do meu tempo, mas eu tenho outros negócios paralelos, um deles é no ramo imobiliário, e se não fosse o conhecimento que eu busquei no Vale do Silício, nas missões que eu faço, se não fosse enfiar a cara mesmo para acelerar resultados de forma simples e objetiva, talvez eu estaria lá fazendo 10, 20, 30 anos. Então, modelagem, né, de processo, então você se espelhar em alguém, em alguma coisa que já está funcionando e não querer inventar a roda. Então, essa é a sacada, espero que eu consiga transmitir isso para vocês. Então, vou dar alguns exemplos, vou compartilhar minha tela com... depois eu mando para vocês os slides, tá bom? Porque é um material que eu construí especificamente para vocês, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Todos já estão vendo minha tela? Beleza? Sim. Bacana. Sim. Então, Sim. eu vou falar um pouquinho não só do Kanban em si, por quê? Porque o Kanban, né, e eu vi que a Fernanda gosta bastante aí do Kanban, assim, se nós formos... Eu não conheço quase nada, tá? Não, mas você vai entender que você conhece mais do que ele realmente é hoje. Por quê? Tá, Fernanda e pessoal todo? O que a gente extrai hoje para projetos
e para acelerar resultados, para utilizar processos mais ágeis, é apenas 0,01% do que ele foi pensado pela Toyota lá nos anos 40, tá? Por quê? O que a gente precisa dentro da Campus, o que a gente precisa dentro da Jaulan, não é o verdadeiro Kanban. Porque o verdadeiro Kanban, por isso que eu fiquei perguntando bastante, cutucando bastante a Fernanda, a Mônica, por quê? Porque o verdadeiro Kanban, ele é voltado mais para a logística. Vocês vão entender o porquê que ele chegou até aqui como ele é hoje. Então, as pessoas falam muitas vezes Kanban por aí, mas não sabem que ele está muito relacionado à reposição de peças. Então, antes, as pessoas, as indústrias, né, japonesas desperdiçavam muito e foram se inspirar no modelo Ford e também em alguns modelos que eles testavam. Então, o cara aí voltava com a mesma peça e o carro fabricava 3 carros por dia, mas ele levava peça para 30. Então, ficavam lá 27 peças disponíveis. Quando cria-se esse modelo, eles entendem que quando o cara vai, ele só leva o necessário, e quando ele volta, ele já volta, por exemplo, com um recipiente que ele sabe que ele vai levar até o caminhão e trazer outra coisa que ele precisa. Então, na realidade, o original está muito mais ligado, tradicionalmente falando, à logística, que não é o que nos interessa aqui. Mas o que a gente pode extrair de bom? O que a Jaulan pode extrair de bom? E o que a escola pode extrair de bom? Eu tive muito cuidado e carinho para que vocês possam, no time da Campus, tanto quem é mais da área administrativa, secretaria, ou a coordenação, que tem uma característica de gestão de processo, mas, por outro lado, ela tem um olhar pedagógico. Então, na realidade, a gente... nem tudo é tão quadradinho, né, na área pedagógica, porque muitas vezes, do outro lado, eu tenho agentes, né, que são os pais, são os alunos, e que muitas vezes eu tenho que agir conforme a situação que eu encontro. Então, eu separei com muito carinho aqui para vocês, para que a gente entenda que ele pode ser utilizado, o Kanban ele pode ser utilizado tanto na área pedagógica, mas não só para coordenação, não só para os professores, mas também para os alunos. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo aqui, né? Eu gosto bastante dele, tá? Deixa eu ver se ele abre aqui. Espero que vocês ouçam bem aí. Opa! Deixa eu aumentar aqui. Só antes, alguém pode dizer se vocês estão vendo e ouvindo aí? Ouvindo baixo. Tá, eu vou aumentar o volume, tá? Ouvindo baixo. O Kanban, ele serve para ter uma organização visual do seu dia ou da sua semana. No meu caso, a da escola. Eu coloco os meus deveres em fileiras, que o meu quadro funciona da esquerda para a direita. Eu coloco a matéria, se é caderno, se é livro, eu coloco a data que é para ser entregue. Aí, como a ciências do primeiro, eu coloco o fazer. Aí tá, eu termino e coloco no... Como eu não consigo fazer 2 coisas de uma vez só, por exemplo, eu não consigo ler o livro e, ao mesmo tempo, fazer a tarefa de inglês. Por isso que você só pode fazer uma coisa de cada vez. Eu também fiz essa segunda área, que é feita de barbante e de alfinete, que são os lembretes. Eu coloco todos os meus lembretes aqui, com uma completadinha de notas, a 22/3, e algumas palavras em francês. Eu também personalizei meu quadro com as coisas do Google. Então, o quadro Kanban ele é muito simples e prático de fazer e de entender também suas tarefas. Então, qualquer coisa é só me avisar e ter um like.
Tá sem um áudio. Seu microfone está fechado, Alan. Valeu. Então, esse caso, né, é uma aplicação para sala de aula. Não sei se vocês já conheciam, se o pessoal da área pedagógica aí já conhecia, né, esse tipo de uso, né? Eu, como pai, né, meu caçulinha tem 16 anos, é um grande desafio que ele compra as tarefas. Então, essa lousa que a gente tem, né, que tem no quarto dele, que detalhe, eu não coloco a mão, tá? Então, ele que administra, isso é muito importante, né? Você dá essa autonomia para a criança. Isso eu estou falando uma aplicação pedagógica. Então, quando você dá essa autonomia para ele, você está criando outras coisas além de simplesmente ele entender o que é Kanban, né? Você está criando um senso de autorresponsabilidade, então, a organização em termos de processos, a lógica, né? O workflow, o fluxo de trabalho. Eu comentei isso com a Fernanda na nossa primeira ligação, falando o quanto é importante você enxergar que as coisas têm uma ordem lógica para acontecer entre o pensamento. Eu não sei se aqui atrás, vocês conseguem ver da outra câmera minha, daquela ali? Vocês conseguem enxergar ela aí também, não? Vocês estão conseguindo ver a outra câmera lá, em cima? Não? Então, aqui... Não. Não? Vou colocar aqui. Vamos ver se a gente consegue. Dá para ver aqui? Gente, é bem rabisco meu, tá? Então, a ideia não é... A ideia é que vocês vejam de fato o que eu escrevo aqui, tá? Então, vamos ver se... Dá para ver. Aqui, vocês estão vendo que eu separo entre insight e rotineiro? Vocês estão enxergando aqui, não? Sim? Dá para ver, mas não dá para ler. Mas aí você vai explicando tudo bem. Tá. Vocês vão ver no slide, tá? Eu tenho no slide aqui, vocês vão ver no slide. Então, por exemplo, só para ter uma ideia visual, é porque eu sou muito visual, então eu prefiro mostrar assim. Eu separo as minhas ideias, lembrando que isso não é uma regra. O Kanban não tem jeito certo ou errado, ele tem o mínimo necessário em termos de processo, que é a fazer ele feito. Esse é o mínimo necessário. Isso hoje o Kanban atual, moderno. Então, eu jogo aqui meus insights, que são as minhas ideias, né? Então, eu jogo aqui e esses são os meus rotineiros. O que eu separo os rotineiros? São coisas, por exemplo, pagamento de conta, né? Uma coisa que eu faço pouco, quem faz aqui mais é a Luciana no financeiro. Mas eu jogo aqui, por exemplo, pagamento de conta todo mês. O meu celular repete lá, ele manda lembrete que eu uso o Google, o tarefas dentro do Google Agenda, para todo dia 30, por exemplo, me lembrar que eu tenho que pagar tal coisa ou que eu tenho que receber tal coisa. Então, ele entra aqui nos meus rotineiros, são coisas repetitivas, mas que eu gosto de lembrar visualmente, não tudo, mas algumas coisas principais que estão aqui, eu gosto de trabalhar isso. E os insights, na realidade, eu chamo de insights, que são ideias que vão aparecendo e eu coloco ali, porque ele não pode entrar, ele não pode atrapalhar a minha tarefa do dia a dia, porque o grande problema das pessoas que pensam muito de forma acelerada, né, e que fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, eu tinha um sério problema que eu acabava atrapalhando e criando também procrastinação, porque chegar às 8 horas da manhã na empresa, você tá crente que você vai fazer uma coisa, mas você atende um telefone e tal, e aí gera uma distração. E eu tinha um sério problema com isso, já inclusive desde criança, de querer fazer 1000 coisas e, na realidade, criar distração. Tanto que eu fui aprender matemática de verdade já na 7ª série, de uma forma
que uma outra professora que eu conheci, uruguaia na época, conseguiu entender isso, né? Que eu ficava me distraindo, e me tornei depois professor de matemática. Então, o que eu precisava acertar era isso. O que eu procuro não fazer no meu dia a dia é permitir que essas distrações atrapalhem todo o resto. Então, to do, né, a fazer, são as coisas que realmente eu tenho para fazer e eu não vou fugir delas, são coisas essenciais e que eu preciso fazer acontecer, seja projeto, né, ou seja algo realmente para mim, algo pessoal ou profissional, né? Doing, fazendo, né? E aqui, verify, né? Então eu jogo, já está feito? Ok, mas, por exemplo, não é porque a campus já tem o novo sistema de Wi-Fi que eu posso simplesmente achar que está tudo bem, porque eu testei. Eu dependo de uma outra etapa, que é só quando todos os funcionários, alunos, professores estiverem na rede para a gente, de fato, testar. Faz sentido para vocês? Então, eu acho que eu estou falando isso da minha área, né, de tecnologia, mas isso se aplica em qualquer área. E por que você não fala, então, Alan, mais profundamente de projetos? Por que você não fala da sua certificação PMBOK? Por que não vamos falar de estudo de viabilidade, recursos humanos, materiais, financeiros? Porque se eu pego esses projetos e jogo num método muito mais amplo, eficiente, mas de médio e longo prazo, eu não consigo ter esses lançamentos rápidos. Lançamentos rápidos, tanto de negócios, quanto startups, quanto projetos, novas ideias. E muitas pessoas ficam só nas ideias, né? Que é o racional, emocional, é o criar ideias e realizar ideias. Então, muitas pessoas ficam só no criar ideias. E por que não realizam? Porque ficam patinando naquilo ou porque são tão exageradamente organizadas. Olha que coisa feia que eu estou falando, né? Para quem é extremamente analítico. Mas a pessoa que analisa demais, aí nunca sai daqui. E quando você enxerga essas etapas, aqui a coisa flui de uma forma muito louca. Isso acontece, de verdade. As coisas acontecem. E acontecem muito mais rapidamente, né? E, no final, as minhas atividades concluídas, né? Me corrijam aí o meu inglês, né? Doni. Enfim, que são as minhas atividades, né? Que já estão feitas, estão finalizadas. Eu gosto, muitas pessoas não fazem isso, mas eu gosto de deixar uma área aqui de stand-by, que é uma área de fuga. Por quê? Porque muitas coisas que acontecem, elas não estão... elas não dependem diretamente de você. Você tem o controle do barco, você tem o controle do navio, mas muitas coisas acontecem não diretamente da sua vontade, né? Então, vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Sim? Então, imagine o seguinte, eu programei tal dia fazer interligação do Kinder com a campus, da educação infantil fundamental, para passar um cabo de fibra ótica interligando as unidades. Ocorre que justamente nesse dia choveu muito. Ou, por exemplo, a Kátia diz o seguinte, olha, ela não pode acessar o prédio hoje, porque hoje a gente vai estar com aula, por exemplo, né? Então, essas coisas, olha, deixa para o dia tal, que vai estar mais tranquilo. Então, esse tipo de coisa entra ali no modo de stand-by. Mas, visualmente, eu sei que eu preciso, de repente, cobrar alguém, porque eu estou enxergando aquele papel ali, e aquilo me incomoda, de certa forma, né? Positivamente, mas me incomoda, né? E aí eu sei que eu preciso cobrar aquilo, eu preciso subir aquilo, puxar para cima aquele post-it. Isso ajuda demais, tá? Eu vou... Só antes de eu continuar aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Posso continuar? Então tá bom. Eu tenho. Pois não. Isso, duas coisas. Isso não te gera um trabalho a mais, ter que colocar lá, mudar o papel, tipo, acaba não perdendo essa funcionalidade? E a outra coisa é a exposição disso, né? Que tá todo mundo vendo as suas tarefas também. Aí que é a sacada, Fernanda. A minha ficha caiu quando eu estive a primeira vez na Universidade de Stanford fazendo um curso de Design Thinking. E aí a minha ficha caiu. Por quê? Eu me senti extremamente envergonhado
de ter tanto cuidado com software, com tantas coisas, com tantas ferramentas, com tanto sigilo, às vezes, de coisas desnecessárias, quando, na realidade, eu deixo de participar tudo da minha equipe. Então, quando as coisas, óbvio, não é tudo que pode estar lá na parede da secretaria, que até o público de fora vai ver pelo vidro, a gente sabe disso. Mas a sacada de quando há um envolvimento, quando as pessoas visualmente passam aqui, interagem, porque a sacada do Kanban, Fernanda, é justamente que outras pessoas possam participar e colocar o post-it delas também. É uma coisa de louco. Eu me comprometo, depois vou até colocar aqui um lembrete, eu vou procurar uma foto ou um vídeo das minhas visitas na Universidade de Stanford, corredores, vários corredores, inclusive uma área pedagógica que quem criou foi o Lehman, né, que a gente conhece, né, empreendedor brasileiro. Ele realmente transformou um prédio inteiro, de ponta a ponta, de todos os andares, onde você enxerga, tem quadro das pessoas, as pessoas interagindo, e é uma bagunça tão organizada, porque estão lá, as atividades são lá, as ideias. Agora, a gente vive um momento em que muitas pessoas estão de home office, né? Então, como é que eu faço para integrar a Vanessa, a Fernanda, a Adriana, a Paulo, o Wilson, a Flávia, a Kátia, a Bianca, a Mônica, a Rebeca? Como é que eu faço para integrar todo mundo e, ao mesmo tempo, compartilhar informação e comunicação? Aí sim, vem algumas ferramentas tecnológicas que eu separei para vocês, tá? Tem até na minha aba que eu deixei algumas coisas, tá? Mas antes de falar em software, antes de falar em ferramenta, que não é até o objetivo de hoje, que para isso a gente precisa de um tempo para cada ferramenta, mas eu quero pincelar algumas e assim vocês vão conseguir entender o que pode beneficiar melhor vocês. A resposta para a tua pergunta é quando a gente tem o visual melhor, é um retrabalho eu jogar no software, eu jogar na ferramenta? Não, porque os meus softwares, eles controlam mais as minhas atividades, os meus pacotes de trabalho. O que são os pacotes de trabalho? Quando eu falo em pintar a minha sala, eu posso colocar um post-it aqui, escrito em to do, tá? Pintar a minha sala, ok? Eu posso colocar isso. Isso aqui é um pequenininho de coisa que eu fiz hoje. Então, eu posso colocar isso, pintar a minha sala. Agora, dentro de pintar a minha sala, existem tarefas, que são lixar, e esses detalhes eu não sei, porque quem sabe é o técnico, né? Quem sabe é o pintor. Eu não manjo de pintura. Então, esse pacote de trabalho fica por conta do gestor de projetos, junto com o especialista de cada área. Então, aqui, eu não posso exigir do meu técnico de hardware que ele tenha o mesmo domínio do cara de redes. A gente procura aqui, sim, que todo mundo tenha um envolvimento meio McDonald's, que todo mundo conheça o que o outro faz, porque é essencial. Mas eu não exijo da minha equipe, do meu time, que eles tenham domínio absoluto sobre tudo. Mas que, no mínimo, eles conheçam cada detalhe, né, do que está acontecendo e que eles, no mínimo, entendam onde está fulano, fazendo o quê. Ah, mas não é projeto meu. Não. É interessante saber, né? O que acontece muitas vezes nas escolas, eu não vou falar X ou Y, Z, mas a gente vê que educação infantil tem uma coordenação fundamental, outra, ensino médio, outra, em salas muitas vezes separadas, mas a grande sacada é que quando a escola tem o seu determinado objetivo em comum, em termos de negócio, em termos pedagógicos, o maior desafio é o gestor, o mantenedor, o diretor, fazer com que todos se integrem e falem a mesma língua. Isso é um grande desafio, tá? Não estou falando que esse seja o desafio de vocês, mas é um desafio em comum para muitas instituições, para que todos entendam da mesma maneira. Todos têm uma particularidade? Lógico, a educação infantil ela não tem a mesma dinâmica que o ensino fundamental e médio. Não tem a mesma dinâmica, mas os objetivos, a missão da escola, os valores da escola, isso não muda. E isso, quando todos têm o mesmo propósito, a coisa roda muito mais rápido, tá?
Eu vou colocar aqui, eu vou voltar aqui agora para a minha apresentação. Adorei o que a Fernanda falou aí. Estamos buscando isso, algo que integre as tarefas, faça a gestão do processo, das etapas. Eu já até enxergo isso acontecendo. Estão vendo minha tela? Sim ou não? Sim. Estão vendo os slides? Ok. Aqui é um exemplo do que a menininha do YouTube ali faz em casa, né? Então, utilizar esse fazer, fazendo e pronto, ou estudar, estudando e aprendido, né? Para que ela possa organizar a rotina. Hoje, a gente, principalmente as crianças, né? Elas vivem um momento assim, isso eu falo numa outra palestra minha da Feira Educar, né? E do Congresso do Rio de Janeiro de Educação, que assim, a gente tem muito mais informação hoje do que os apóstolos de Cristo. Isso quem diz, inclusive, vocês devem conhecer o autor do O Vendedor de Sonhos. Vocês sabem quem era? Um médico psicanalista famoso, Augusto Cury. O Augusto Cury, ele fala muito isso, que os pedagogos e psicopedagogos hoje falam tanto nos problemas que as crianças têm de aprendizado, mas esquecem que o cérebro, neurologicamente, fisiologicamente falando, é do mesmo tamanho do que eram os apóstolos de Cristo, fisicamente falando. Mas em termos de informação, se você pegar um HD, né, de computador, nós teríamos, ou um pendrive, né, nós teríamos aí 500 mega de informação durante a vida toda que eles levaram para escrever a Bíblia. E eram os intelectuais da época que ajudaram a construir a Bíblia. Nos dias de hoje, as crianças consomem por dia 4 vezes mais o que os apóstolos de Cristo utilizariam, se na época existisse computador, numa vida inteira deles. Então, como que a gente quer que... Aí vem a síndrome do pensamento acelerado. Eu acredito muito nessa tese do Augusto Cury, né? E eu entendo que essas coisas ajudam e visualmente, né, falando, elas podem ajudar a organizar a vida das crianças também. Então, tá aqui, né, estudar, estudando, aprendi, então é uma coisa bem bacana. Depois eu posso mandar para vocês. Tem um site muito legal, chama Aula Incrível. Essa moça deixa uns materiais muito bacanas lá, mas vai estar tudo aqui nos slides para vocês, né? Então, let's get started, né? Vamos começar. Então, qual a melhor ferramenta? Não existe. Não existe. Lamento se vocês vierem em busca dessa resposta. Não tem. Existem centenas e dezenas de aplicativos, de plataformas, de quadros físicos, de post-it, tanto físico, software. Tem, inclusive, um quadro que vende no Mercado Livre, né, um Kanban board, mas ele não é voltado para vocês nem para mim, porque esse quadro ele é mais para a área logística, que é naquele modelo Toyota, que é, de fato, quando o Kanban foi inventado, que são os cartões e dentro deles que você coloca quais são as tarefas, informações, detalhes, anexos. Aí sim entra a questão de software, né? Então, qual a melhor aplicação? Não tem. Existe a aplicação correta. Então, não adianta eu, por exemplo, por que eu vou dar um treinamento de PMBOK, de gestão de Management Project, né? Project Management, gerenciamento de projetos para a campus, se a gente não vai utilizar 0,1%. É perda de tempo, de energia, e as pessoas também não vão adotar. A mesma coisa, ITIL, que é Information Technology Infrastructure Library, Biblioteca de Melhores Práticas de TI. A gente utiliza partes dele. São coisas muito legais que, para o pessoal aí do administrativo, SLA, que quer dizer Service Level Agreement, SLM, que quer dizer Service Level Management, né? Que é gerenciamento de acordos de serviços.
e os acordos de serviço, Service Level Agreement, que é a aceitação, o acordo de serviço, que isso é muito legal. Por quê? Porque eu cobrando fornecedor, eu cobrando tempo de atendimento, eu começo a criar uma rotina e um senso de que cobrança de forma positiva, tá? Não tô falando aquela coisa de líder carrasco, não. Mas uma cobrança para o time para as coisas acontecerem e terem muito mais resultados rapidamente. Tá? Isso aqui é a foto que eu peguei do modelo Toyota lá. Então, o Kanban, ele era assim, tá? E é esse tipo de aplicação que ainda é usado na logística, né? Eu falei anos 50, mais precisamente em 53, tá? Vocês estão conseguindo enxergar aí o texto aqui? Tá, tranquilo? Pequenininho, mas dá para ver. E ele se inspirou em muitas coisas, né? O Taixion, ele buscou também da Ford, que ele queria entender por que o modelo Ford era tão rápido, né? Daí vem o Just in Time, daí vem o modelo ISO, e aí integrando e com o modelo e com a cultura japonesa, né? Que também é uma coisa que eu admiro muito, se tornou o que era o quadro na época, que é esse aqui, né? E aí hoje, o quadro que a gente vê também nos softwares, né? Vocês estão vendo aí um slide meu aqui do lado esquerdo e o próximo do lado direito aí, né, gente? Sim ou não? Então, esses dois modelos aqui, né? São modelos tirados de softwares, né? Que são ferramentas online. E por que isso hoje é bacana? Porque se eu tiver com pessoas em ambientes diferentes, né, cada um na sua casa, eu consigo compartilhar com as pessoas, né, através de e-mail, todo mundo ter acesso, todo mundo interagir, né? Isso aqui é mais ou menos o que a gente usa, só que essa cara, esse perfil aqui é mais para empresas de software, né, de desenvolvimento, fazer o software rodar, entregar ele pronto. Então, mais o conceito para qualquer tipo de serviço, para qualquer ramo, não só para a área de tecnologia, isso aqui é totalmente aplicável, né? Claro que o que muda muitas vezes é o nome aqui em cima no topo, mas a lógica é sempre a mesma. O Kanban, né, antigamente, até nos dias de hoje, está até aqui, isso aqui é uma etiqueta original mesmo da Toyota, tá? Eu pude visitar, há uns 10 anos atrás, a fábrica aqui em Hortolândia, interior de São Paulo, da Dell, que eles colocam uma etiqueta no equipamento, logo que o equipamento nasce, o hardware, né, ele começa a ser montado ali, o gabinete, a placa-mãe e tal, e ele vai por toda a esteira com essa etiqueta, e essa etiqueta diz muito do que é a máquina, né? Então, hoje você tem tecnologia para isso. Na época da Toyota, você não tinha que ser o quadro manual, porque não tinham computadores para isso, mas nos dias de hoje você consegue rastrear através desses códigos de barra. Então, ele diz ali, se aquele computador, durante a linha de produção, deu problema, se deu, qual problema que foi, qual substituição que foi feita. Mesmo depois da garantia, se tiver computador 5 anos depois e mandar para a fábrica, eles vão ter essa informação, que aquilo partiu dali assim e tal, e eles vão saber disso, eles têm essa informação hoje. Então, para isso, serve um cartão de Kanban. Eu peguei de um outro software aqui um modelo, tá? Onde o cartão Kanban tem aqui as informações, que nada mais é para corrigir um arquivo XML de internet, atualizar o arquivo. Então, isso aqui é o que os programadores web utilizam bastante, tá? Então, a frente do cartão fornece as informações básicas da tarefa e a parte de trás do cartão, o verso, né, é o que grava essas métricas que eu falei, anexa comentários, arquivos, tá? Isso falando do cartão com essa visão um pouco mais manual. E aí eu entrei em outros, para que vocês possam conhecer um mundo onde o Kanban está presente, e vai dando origem também a outros métodos que a galera vai criando. Eu, por exemplo, eu tenho o meu próprio método, que foi meu livro lançado em 2010, né, quando eu fiz a minha tese de mestrado, que nada mais é do que a minha tese de mestrado transformada em livro. E eu criei o meu próprio modelo, em que eu peguei vários métodos, né, e frameworks que deram certo para mim, como o ART, o ISO, o PMBOK, reuni todos
E ele não tinha uma coisa, ele não tinha sobre pessoas. E quem conduz os processos são as pessoas. E foi aí que eu conheci o coaching, foi aí que eu conheci inteligência emocional, psicologia positiva, pirei na batatinha e comecei a integrar isso também na parte de processos e projetos da área de tecnologia, né? Então, as pessoas batizam conforme querem, mas na realidade todos se inspiram em alguma coisa que deu certo. E qual que é a moda hoje? Qual que é a bola da vez? Tentar fazer o máximo possível com menos. E não com o máximo número de informações e métodos, né? Então, com o maior número. A ideia, a sacada é realmente você otimizar tempo, né? E resultados de uma forma mais acelerada possível. Porque testes antes, até eu vou parar aqui para falar uma coisinha, as startups no Vale do Silício, elas dão muito certo. Por quê? Porque a forma como as pessoas encaram as coisas lá, elas testam muito rápido. Imagina para eu colocar uma coisa na linha de produção de uma Dell, de uma HP, o cara tem que criar uma esteira, isso leva tempo. O menino que está sozinho, lá, o menininho da TI e a mocinha do marketing, que estão sozinhos naquela sala fundando uma startup, para quem falou agora, a Fernanda falou do celular dela, da Samsung, imagina o seguinte, a Samsung está mais preocupada com quem hoje? Pode até, responde para mim, Fernanda. Qual a maior preocupação da Samsung hoje, em termos de concorrência? Vamos... Tá me ouvindo? Fernanda? Apple. Então, é o que todo mundo responde nas minhas palestras, é isso, né? Porque a gente sempre encara isso. Os grandes a gente enxerga como um ameaçando o outro. Na realidade, não é. A maior preocupação que eu vi e que eles falam, tá? Eles falam abertamente isso, são esses menininhos da TI, são essas startups que ninguém conhece, ninguém sabe o nome, que começam numa garagem de uma pessoa, tá? Então, essa é a maior preocupação para eles. Por quê? Porque o tempo de se criar, testar, acelerar, testar novamente, errar, né? De errar e testar, é muito mais rápida do que uma esteira de uma fábrica, do que uma empresa que já tem processos pré-definidos. Então, o que eles fazem? Uma United Airlines, uma Johnson & Johnson, eles não levam esses caras para dentro da fábrica. Eles vão para esses pequenos coworkings, esses espaços compartilhados, que aqui no Brasil a pessoa acha que coworking é compartilhar sala, e não é, né? É muito além disso. A sacada de coworking não é o que a gente vê aqui, infelizmente. Triste, mas não é, né? E a pessoa vai para esses lugares e acaba... Tá aqui um cara que é diretor da Johnson & Johnson, ou vice-presidente, ele está compartilhando a mesa com um carinha que chegou dos Estados Unidos agora, da Índia, ou do Brasil, ou não sei de onde, e nem fez faculdade, largou a faculdade no começo, e aí o cara começa a conversar ali, e de repente ele se torna um investidor desse menininho que ninguém sabia o nome dele. Por quê? Porque o fato dele testar, a mente aberta, longe daquela coisa de processo, então esses caras são as maiores ameaças. E são eles que recebem também pedido de investimento, essas coisas, né? O Scrum, tá? Ele é mais da minha área, assim, ele é mais utilizado, ele usa, assim, esse modelo que a gente vê de Kanban, né? Para alinhar projetos, fluxo de trabalho, workflow, tá? PDCA, que vem de Plan, Do, Check, Action, que é planejar, executar, checar e agir. Então, imagina se uma Coca-Cola, se eu falar agora, eu vou falar bobagem, não lembro quantos anos tem a Coca, mas ela tem já mais de 100, né? Imaginam como é que um refrigerante está vivo há tantos anos, porque eles aplicam muito bem esse modelo de negócio, entre o planejar, o executar, o checar e agir, e faz a roda girar. Muitos de nós não fazemos a roda girar, que é o quê? Quando a gente checa, já está na hora de agir para planejar de novo e deixar isso sempre vivo. Então, daqui a pouco já está na hora de eu criar uma outra coisa. Então, eu crio um método, daqui a pouco já está na hora de criar outro. E quando eu entendo essa sacada,
Isso é uma coisa muito louca, muito doida, né? E aqui as coisas acontecem de uma forma muito rápida entre ter, né, a ideia aqui, né? Como o gerente gostaria de cadastrar os quartos. Então, isso aqui é uma lógica de um fluxo de trabalho de software, né? E para isso ele precisa do quê? Consultar os quartos, excluir. E por que o software depois passa por atualização? Porque aí vem as correções, segurança, vem as novas ideias. E o Scrum é isso, ele cria times, né? Ele cria times de novas ideias. O Design Thinking é a mesma coisa. Eu até separei aqui uns nomes de softwares, de ferramentas, tá? Que tá aqui do lado esquerdo, que ajudam essas pessoas, né, gestoras de projetos dessa área, mas a forma que foi criada é basicamente para esses 3 pilares aqui. Transparência, que responde a sua pergunta de 5 minutos atrás, né? Então, todo mundo vê aquilo, né? Todas as etapas, tudo que está acontecendo. Inspeção, né? Então, todo momento, mas por que isso aqui não aconteceu? Então, vamos corrigir, não dá tempo de errar, vamos fazer desse jeito aqui. Então, sempre todo mundo participando, né? E adaptação aos pontos fora do padrão de qualidade, o que não contribui. Então, a todo momento, esse aqui não dá certo mais, vai, arranca. O que eu estou querendo dizer com isso? Algumas coisas do Scrum podem ser utilizadas na campus? Podem, mas algumas coisas do ITIL também, ISO também, PMBOK também, e cada um, né, levou muito tempo, nos anos 90 não se falava isso. Se eu falasse isso num curso de certificação ITIL, eu apanhava, porque as pessoas achavam que tinha que usar 100% das melhores práticas. E não. Cada um tem a sua realidade de grana, de infraestrutura, de tempo, de recursos humanos limitados. Então, não dá para você dizer que todo mundo vai utilizar 100% de tudo, tá? Então, para isso, acaba se criando essa ideia de customização, tá? Então, o ciclo do PDCA, que eu falei, né? Planejar, executar, checar e agir. E que a gente pode entender dessa forma aqui, que vai nos remeter também ao Design Thinking nessas etapas, entre a descoberta, interpretação, criar ideias, né, que eu falei, a experimentação e o evoluir. Isso aqui eu defendo, voltando agora para o time pedagógico aí, isso me dá um prazer muito grande saber que a Campus, ela é uma escola que tem esse... Quando eu entrei ali, vi no aquário, do lado do aquário da sala ali da Caixa, que eu vi aquele adesivo, né, com aqueles conceitos de vocês, eu vejo muito isso aqui, né, a experimentação, a evolução. Então, hoje, a gente criar na criança, no jovem, no adolescente também, esse poder de experimentar também para errar e tirar aquele conceito da nossa época que o que não podia era errar, e hoje não, né? A gente... E o meu pai falava muito isso também, não adianta eu falar para você, porque você vai fazer, e se conselho sempre fosse bom, o primeiro falava para o segundo não cometia os erros, e é mais ou menos isso. Então, vem das tempestades de ideias, o Design Thinking, né? Que quando vocês tiverem uma possibilidade de reunir as pessoas sem distanciamento, quando tudo isso acabar, eu me comprometo a chamar uma profissional, de uma colega minha que fez Stanford comigo, para ela poder ir lá e dar uma oficina bem bacana. Ela gosta de desenhar aplicativos, mas o jeito que ela ensina é bem didático, para a gente ensinar Design Thinking, fazer uma oficina pedagógica bem legal, para usar todos os recursos, inclusive manuais, né? Desde um tesouro, a cartolina, papel reciclado, caixa de papelão, e construir determinadas coisas com os times, fazerem as pessoas criarem competitividade também dentro, prototipagem, cocriação, storyboard. Então, isso aqui é muito louco e que envolve tudo isso aqui, né? Empatia, definição, ideia, ação, protótipo, teste. Então, Design Thinking é uma coisa que me atrai muito também, e que a gente usa o Kanban para organizar as ideias para que eles aconteçam, tá? E existe essa outra metodologia de Lean, que está muito ligada, né, traduzindo, né, para enxuto, que diz tudo isso que eu falei, né? Diz dessa coisa de menos é mais. Então, essa é a grande sacada, né? O que eu falei de gestão
de projetos, né, PMBOK, em termos de áreas do conhecimento, tempo, escopo, custo, qualidade. Então, tudo isso aqui, a gente pode enxergar tudo isso criando dessa maneira aqui, né, que é o ciclo do PDCA. E, inclusive, eu peguei essa palavrinha que eu gosto bastante, né, Shunhari, né, que vem de artes marciais, mas que a galera de TI é meio doidona e já pegou para usar também, que nada mais é do que isso aqui. Só, desculpem que essa imagem da internet aqui tá errado aqui, né, de seguir, né, não seguir, mas essa imagem aqui diz muito do que eu penso, né, que é seguir as regras, quebrar as regras, extrapolar as regras. Eu vi do time de 100 maiores empreendedores de startup no Brasil, daquele grupo, inclusive, do Shark Tank, né? E é um cara, o Guga, é um amigão meu que fundou o banco original, né? Ele é muito ligado aí a quem é secretário hoje secretário de Fazenda ou Finanças do Estado de São Paulo, né? Que foi candidato a presidente, esqueci o nome dele até, e que realmente foi um projeto fantástico, e ele fala muito disso, de quebrar as regras. Eu ouço muito isso no Vale do Silício quando eu vou para lá, né? Mas com um detalhe, quebrar as regras só quando você as conhece bem. Então, eu preciso conhecer bem as regras para quebrar as regras. Então, por que eu pego parte do ITIL? Porque eu pego o que me interessa, porque eu domino essa metodologia, porque eu domino esse framework. Então, ISO 20000, PMBOK. Então, por que eu quebro ele? Né? Por que eu quebro as regras dele? Porque eu as conheço. Você não pode quebrar a regra quando você não as conhece, né? E, então, Shunhari até extrapolando as regras. Traduzindo aqui eu separei em inglês, porque, né, a escola merece, né, dessa forma, que vocês, de forma aí bilíngue, né, que vocês vão talvez entender melhor, né, o follow, o break e o transcend. Então, parece que eu separei também essa tradução aqui, acho que para poder rasgar o inglês de vocês aí também, né. Existe o Canvas também, que eu vou mostrar ali rapidinho. Deixa eu só ver como é que eu tô de tempo aqui, dar uma aceleradinha, né. Então, Alan, que eu queria te perguntar, assim, até, é mais a parte até prática da gente colocar isso, né, assim, como que a gente pode usar tudo isso na nossa rotina? Olha só. Você deu a ideia, tudo, falou, mas assim, eu ainda não consigo, eu não sei se as pessoas conseguiram, mas assim, visualizar... Vamos para a prática aqui. Você está enxergando minha tela aí, tá, né? Sim? Então, eu separei só algumas, tá, Fernando? Ó, quantas abas aqui, ó. Eu separei só algumas, já deixei aberto até para a gente ganhar tempo, tá? Então, assim, vamos pegar, por exemplo, esse modelo aqui. Não dá para eu criar junto com vocês, porque isso, aquilo que eu te falei, é um outro passo, depois quando a gente quiser explorar um deles, tá bom? Mas eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, olha que bonitinho aqui esse modelo Canvas que tem no site do Sebrae, tá? E aí eu consigo... Vocês estão conseguindo ver aí bem? Que é bem pequenininha essa... Tá bem pequenininho. Vê se melhora 200% agora de... Melhorou? Eu não consigo ainda, mas pode ser um problema de idade. Melhorou? Já está melhor. Melhorou. Então, aqui, olha que interessante. Esse modelo Canvas, por exemplo, que está muito ligado a todos os outros que eu falei agora há pouco, tá? Então, eu coloco um título de um projeto, aqui uma atividade. Posso colocar aqui, por exemplo, tá? Eu coloco quem que é meu parceiro? O parceiro é a Geolan, eu coloquei o Google ali, tá? Salvo aqui. Eu posso dizer que isso aqui é uma atividade-chave, proposta de valor, relação com o cliente. Então, isso aqui é só uma forma de se trabalhar que está mais ligado à área de projetos, tá?
Agora, olha que interessante, que coisa prática, né? Eu não sei se vocês conhecem isso aqui, tem como aplicativo, eu posso olhar na página também. Aumentei para 200% aí, estão conseguindo ver bem a tela? Sim? Sim. Esse aqui é o Google Keep, tá? Sim. O Google Keep nada mais é do que um bloco de notas, tá? Anotações, lembretes e tal. E ele não era integrado antes a outras ferramentas do Google. Era simplesmente eles, certo, pegaram isso aqui de algum criador e tal. E aí eu vou criar uma nota aqui, né? Então, teste... Alan, hoje ela está integrada, porque isso é uma das ferramentas que eu estou, inclusive, testando junto com a parte da gerência operacional da escola. Então, olha que interessante, né? Porque ela faz checklist, ela faz tudo isso, né? Eu adoro o Keep, mas eu não sabia que estava integrado. Eu coloquei até um fundo preto que aqui você pode mudar, tá? Eu coloquei até um fundo preto, ó, um tema escuro, para ficar até melhor o visual para vocês aí. Aí, olha que interessante, eu tô, né, jogando aqui as ideias, sei lá, tô num evento e tô numa palestra, tô anotando coisas do cara aqui e tal, legal, bacana, beleza, joguei aqui. Agora, olha que interessante, eu vou criar agora um documento do Google, tá? Tô criando aqui um documento do Google, que pode ser tanto slide quanto um doc. Percebam que eu tenho duas coisas que o Google não tinha até setembro do ano passado, tá? Eu posso trazer tarefas minhas, que eu startei lá da minha agenda, tá? Então, olha que lógica, que fluxo de trabalho interessante. Eu parti da minha agenda, eu agendei um compromisso, uma determinada tarefa, tá? Que envolvia até uma reunião com o Meet e tal, coloquei tudo lá. E eu posso também trazer, olha que legal, eu posso clicar aqui, tá? E arrasto isso aqui para cá. E continuo trabalhando no meu documento. E aquilo, lembrando que era uma anotação minha, né? Tem mais uma anotação de um outro dia, do dia 8 de abril aqui. Então, eu trouxe a anotação também do dia 8 de abril, veio para cá. Por que isso? Porque muitas vezes os blocos de nota, eu que deletei, tá, a imagem? Porque muitas vezes os blocos de notas, né, os blocos de anotações, eles ficavam perdidos. E agora eu posso interagir. Pode ser uma grande bobeira isso. Pode ter pessoas que falam, nossa, mas que coisa simples, né? Que coisa boba. Consigo colocar esses blocos de notas dentro da apresentação, do slide? Consigo. E quando eu faço um checklist dentro dentro dessa ferramenta, dentro do Keep, eu consigo colocar esse checklist dentro da apresentação e ele funciona ainda como um checklist? Funciona, ele só não vai atualizar, porque quando eu jogo para dentro do documento, ele passa a ser um texto, tá? Tá. Tá bom? Tá. Então, isso aqui pode ser uma coisinha boa. E, gente, tudo que eu vou falar aqui, deixa eu voltar que eu quero enxergar vocês, que eu gosto de olhar nos olhos. Tudo que eu falar aqui, eu só estou pincelando, porque a gente não tem tempo hábil, foi aquilo que eu falei para a Fernanda e para a Camila, assim, a gente não tem tempo hábil de falar detalhadamente todas as ferramentas. Então, eu dou uma pincelada, você anota o que você achar que de verdade te serve, que na realidade, o que muitas vezes serve para o pessoal da área pedagógica não serve para o pessoal administrativo e vice-versa. Então, aí a gente volta a conversar depois, no segundo momento, para, se for necessário, eu dou um treinamento específico para vocês de cada coisa, tá? Beleza, Fernanda? Beleza, Kátia? Porque aí a gente consegue se aprofundar e explorar melhor a ferramenta. Mas eu separei uma lista aqui de outras, né, ferramentas. O queridinho da Fernanda está aqui. Eu não me adaptei, tá? A Fernanda até falou no Trello. Eu não me adaptei realmente porque eu gosto de coisas mais clean e mais práticas, não que o Trello não seja. Vou te explicar o porquê. O Trello só me serviria, e todos esses outros caras aqui são fantásticos. O Trello, eu estou falando Alan, não estou falando que a realidade do Alan, da Jolan é igual para vocês. Eu estou dizendo que, para mim, o Trello ele não serviu, porque aqui a gente divide em duas frentes. Então, por exemplo... Não vai escrever nada, mas não vai estudar. Tá.
Aí eu divido então em duas frentes. Um time é de projetos e um time é ligado à rotina de suporte. Isso aqui na empresa. Então a minha realidade, eu ia na verdade criar uma rotina para ter mais tarefas e ter uma outra forma que dá muito certo do jeito que eu trabalho hoje. Que é qual? Vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Olha que interessante. Eu amo isso aqui. Eu não sei se vocês conhecem, né? Já ouviram falar, sabem o que é isso? Isso é um gráfico de Gantt, né? Eu amo gráfico de Gantt, eu adoro. E na realidade, o gráfico de Gantt, tudo que a gente faz aqui na empresa, a gente parte dele. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Vou colocar aqui a tarefa aqui, né? Dentro cabeamento. Coloquei que isso aqui vai levar 15 dias. 15D. Automaticamente já aumentou aqui a minha tarefa. Então, visualmente, eu amo. Essa ferramenta ela é bem antiga da Microsoft, né? Ela existe ainda, sempre é lançada uma nova versão, tá? Mas, deixa eu colocar na tela cheia. Dá para ver melhor agora? Estão conseguindo ver melhor? Então, para mim, tá? O gráfico de Gantt, ele me ajuda muito. Em que momento que é importante isso? Projetos, tá? Para quê? Para listar as tarefas. Lembrando que eu não posso chamar o pintor aqui no prédio da campus se o pedreiro vai quebrar a parede para fazer uma tomada na minha sala. Por quê? Porque senão eu vou ter mais custo, né? Eu vou ter retrabalho, eu vou desperdiçar dinheiro, eu vou desperdiçar tempo, porque depois que esse cara terminar, eu vou ter que chamar o pintor de novo, porque ele quebrou minha parede, eu não lembrei que tinha aqui. Então parece ser uma grande bobagem, mas isso aqui influencia muito nos resultados de qualquer projeto. Então, isso até para uma reforma na sua casa, não estou falando só da escola, qualquer coisa. Eu uso, para tudo, eu uso o gráfico de Gantt, né? Eu construí uma casa. Não é minha área de formação, área civil, mas eu construí uma casa no interior de São Paulo toda, né, e o meu escritório também, todo baseado nas tarefas do gráfico de Gantt, sem eu ter muita experiência na obra. Mas isso aqui me ajudou muito, me ajudou bastante, tá? Outra ferramenta é essa aqui, não sei se vocês conhecem, Gira, tá? Eu vou criar um item aqui. Então, vou lá, Wi-Fi na sala de aula, vai. Eu tenho essa atividade, criei esse item aqui, tá? Aí ele já está aqui. Visualmente, é a mesma coisa, né? Visualmente, eu consigo ir alterando, né? Vou alterando ele, dou como concluído, enfim, coloco informações dessa atividade. Vocês podem ficar tranquilos que eu vou mandar tudo isso para vocês, tá? Não se preocupa, se não der para anotar o site, nada, eu vou mandar tudo isso para vocês. Então, posso vir aqui e anexar um outro arquivo, tá? Colocar comentário para os membros da equipe, compartilhar isso com outras pessoas, enviar diretamente o link para que outras pessoas possam ir acompanhando. Então, eu posso fazer tudo isso, que também, mais uma coisa, né? Visualmente, é muito a minha cara, é muito o que eu gosto. Esse aqui eu deixei especialmente, então, só, né, corrigindo aqui, é o Gira Software, tá? E tudo que eu estou pegando é ferramenta ou gratuita, porque tem versão free, e há alguns que tem recursos a mais, aí você paga, mas é tudo assim, tipo, $10, não é nada absurdo, tá? Eu não separei nenhuma ferramenta, porque também não adianta colocar uma ferramenta de $200 por mês. E na realidade, hoje você pode usar essa grana para investir em outras melhorias que não necessariamente ferramenta, porque tem um monte, né? Então, esse é um outro quadro que fica bem bacana e que visualmente, ó, eu anexei aqui, já tá o anexo aqui, eu posso criar mais colunas, por quê?
Não necessariamente eu tenho que seguir o a fazer, fazendo e feito. Posso colocar igual é na minha lousa aqui da minha parede aqui. Né? Kanban Tool, tá? Eu adorei essa ferramenta aqui. Achei ela bem intuitiva, simples, rápida, fácil, simples e consigo compartilhar com pessoas. Então, tá aqui meu time de projetos, listei as pessoas aqui, tá aqui o meu painel, né? Então, eu consigo colocar mais pessoas para poderem visualizar aqui. Deixa eu aumentar também aqui. Então, eu coloco as pessoas aqui, vou mandando para o e-mail delas, digo se ela pode editar ou não também, participar disso, tá? Eu vou colocar aqui rapidinho, criar um quadro personalizado. Eu vou lá, dou informações, para ganhar tempo, o que eu fiz? Já para não preencher isso, já deixei um pronto para vocês, ó. Fiz uma brincadeira aqui, deixei um prontinho. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Então, eu criei aqui festa junina, para vocês poderem criar um pensamento positivo para a gente voltar à vida normal, que eu já estou com saudades do velho normal. Gostei do novo normal, mas já tá bom, né? Então, quando existe uma festa junina na escola... não, campus não tem festa junina, né? Criei errado. Ou seja, vocês não têm festa junina, não tem. Então, vocês podem me dar outra ideia. Tem sim, tem, é enorme a festa. Temos e é um sucesso. Festa, morrendo de saudades dela. É a melhor festa mesmo. Eu falei, agora, será que eu dei bola fora? Não tem festa? Tem sim. Então, por exemplo, o que eu tenho, né, a fazer? O que eu já estou fazendo? Já estou ensaiando as crianças. Isso aqui é muito importante. Por que eu coloquei em vermelho? Eu coloquei em vermelho porque, cara, se não tiver a dança das crianças, não é a mesma coisa. Então, posso alterar a prioridade aqui. Posso colocar essa observação aqui, tá? Posso editar. Nossa, 400% de visualização também eu forcei a amizade, né? Então, posso editar aqui, tá? Aí, olha, né, já não é mais vermelho, já não é, né, urgente. Vou ver aqui para feito. Tá feito, né? Que, mais uma vez, repito, pode parecer uma grande bobagem, mas isso faz uma grande diferença. Fala, não, mas e quando eu tenho tarefas complexas, né? Aí eu preciso de uma ferramenta de projetos, aí eu não preciso de uma coisa visualmente como um Kanban, eu preciso de uma ferramenta de projetos, tá? Agora, vou para a parte... Vocês querem que eu fale mais alguma coisa aqui? Posso ir para a parte administrativa agora? Posso ir para o workflow administrativo? Pode. Deixa eu só ver se Quer perguntar alguma coisa, Fernanda? Não, pode ir. Então, legal. Só a última, eu deixei aqui esse Miro também, vou mandar para vocês também. Olha que interessante. Ele já tem uns modelinhos aqui, tá? Então, foram os que eu separei para vocês. E aí, depois você pode escolher para a gente poder treinar cada um deles e a gente faz um encontro específico só da ferramenta, tá bom? Beleza? Então, vamos agora para a parte de workflow, para a parte de gestão de processo, e a gente dá uma acelerada aqui. Isso aqui, eu não vou deixar muito visual para vocês, é muito nítido, porque tem os nomes dos meus clientes aqui, só para não expor todo mundo aqui, mas também eu vou clicar tem vocês aqui, posso clicar também no nome de vocês aqui. Mas o que é isso? Isso aqui é minha tela diária, né? O meu, quase que o meu dashboard, né? Ele não é o dashboard principal, mas é a lista do que mais acontece aqui na empresa no meu dia a dia, tá? E do lado direito, vocês podem reparar que... Não vai ter jeito, eu vou dar zoom, depois eu tiro. Então, vocês podem reparar que as prioridades... O que gera essas prioridades? Eu que dou a corzinha? Não. Meu software, ele dá isso automaticamente. O meu software, automaticamente, ele caracteriza isso. Por quê? Porque a hora que a pessoa requisitante da demanda, do chamado... Aqui eu já estou falando em outra coisa, tá, gente? Aqui eu já estou falando em workflow, aqui eu já estou falando em gestão de processo, em protocolo de demandas. Eu já estou falando assim, aí eu precisaria conhecer o dia a dia de vocês para entender como é que seria a aplicação disso, tá? Mas isso aqui é para as informações não se perderem.
os recados de telefone, os recados de pai de aluno, os recados administrativos, o pessoal da manutenção que precisa consertar o portão que está quebrado. Então, não importa o que a gente vai dar de prioridade para isso, tá? A gente controla todas essas atividades de uma forma visualmente muito bacana, rápida, simples. Quem abre o chamado gosta, porque é muito rápido, eficiente. A interação, se você quiser, vai para o e-mail da pessoa, tá? Então, eu gosto muito dessa ferramenta e eu já implantei ela para o campus, né? Para o Carlos utilizar na demanda de TE e TI interna. Agora, as demandas de infraestrutura, não. Aí ele abre a demanda, ele que abre o chamado lá para mim, tá? Eu encaro, no caso, você como usuário, né? Digamos que eu tenha a Kátia na diretoria financeira administrativa. Então, ela aparece para mim como cliente, tá? A organização que vai aparecer pode ser o nome da instituição, ou a gente pode setorizar, né? Colocar para cada setor. E quando é aberta uma demanda, a gente enxerga tudo aqui. Eu tenho gráficos, eu tenho relatórios, eu tenho uma porção de coisas que, de uma forma muito prática... Ó, vou abrir um novo chamado, né, para vocês verem. Então, vou colocar aqui campus. Mas esse é só para chamados abertos ou a gente consegue montar um processo também, então? Tudo. Sabe por que eu falo em processos aqui, Fernanda? Porque se nós entendemos... Eu vou abrir um chamado primeiro para você entender. Olha só, vou colocar aqui... Vou abrir um chamado aqui em nome da Kátia. Vou colocar aqui. Teste Wi-Fi. Então, isso aqui é opcional, a questão do agendamento, tá? Não preciso testar Wi-Fi no meu celular. Vai. Então, ela me diz, né, a prioridade disso. Se ela não disser, eu também sei, pelo nível da categoria, o meu software ele também vai identificar qual é a prioridade, tá? Isso é muito legal. Então, por exemplo, o Wi-Fi não é prioridade. Sim, o Wi-Fi para mim é prioridade, para a Geolan é. Então, o que vai acontecer? Quando... Eu não devia nem falar, né? Que senão vocês vão fazer assim. Quando o cliente abre um chamado e ele coloca essa categoria... O meu técnico ele vai fazer o possível para chegar em até 1 hora. Agora, se eu colocar uma categoria, sei lá, vou colocar aqui, reinstalação de software. De repente ele pode fazer remoto ou ele pode esperar 24 horas. Então isso, para cada cliente, a gente coloca um perfil diferente. Mas vou abrir um chamado aqui, uma prioridade alta, tá? E vou vincular a um supervisor meu. Então, posso até anexar, mandar a foto do problema junto, tá? Posso fazer isso. Olha, tá dando essa tela aqui de erro. Criei o chamado. Beleza, pronto. Já, vocês ouviram esse sino aqui no microfone? Isso não foi na minha apresentação, tá? Isso já foi na central de monitoramento da gente aqui. Vocês viram que é bem em tempo real. Já soou um alarme pro pessoal lá no suporte e na minha TV aqui também, na minha parede, falando que tem um chamado. Nossa. Agora, o que é quando eu clico nesse chamado aqui, aguardando? Tá? Aí eu tenho diversas informações, claro que eu não detalhei muito aqui, mas eu tenho diversas informações, eu posso colocar mais detalhes dela, se o cliente colocou. E aí entra o que eu estava falando, o que a Fernanda perguntou agora, e o que eu falei para a Kátia, que eu acho muito bacana, e todo mundo tem que ter. Aí vem o workflow, aí vem o fluxo de trabalho, tá? Eu posso alterar o status dizendo o seguinte, olha, ele está aguardando um fornecedor. Até porque a contagem de tempo vai ser diferente. Então, podemos visitar assim que o celular da Kátia voltar da Apple, por exemplo. Então, aqui não depende de mim e nem depende dela. Então, eu estou alterando aqui o fluxo, né? Se vocês perceberem, o status mudou, tá vendo? Aguardando, estão enxergando aí? Sim.
O status mudou para aguardando o fornecedor, né? Eu posso comentar, né? O técnico da Apple vai enviar hoje. Posso colocar também um anexo, tal. Comentei. E com isso, toda a minha equipe, em tempo real, ela está acompanhando o que está acontecendo. Porque quando eu não tinha isso, ficava aquela coisa. O que aconteceu, fulano? Então, qual que é a vantagem disso para mim, dentre as várias, né? Eu não tenho, por exemplo, se um técnico meu faltar, né? Para mim é ruim, lógico, é ruim. Mas o outro que assumir essa demanda, ele vai entender tudo o que está acontecendo. É só as pessoas criarem cultura de comentar. Isso é muito simples. Porque isso aqui eu fico com a tela aberta. Então, quando eu estou com a tela aberta disso aqui, eu tenho até um gráfico, tem um modo TV. Só não vou colocar agora no modo TV, senão vai atrapalhar a minha apresentação para vocês. Que ele fica um dashboard, né? Ele ficam os relatórios e os gráficos passando do que eu estou atendendo ou que não estou atendendo, e a satisfação também do meu cliente. Porque ao final ele pergunta, ou no caso vocês, né? Não é cliente, seria o usuário, né? Ele pergunta no final se foi bem atendido, se foi atendido, se está satisfatório. Com isso, a gente também pode criar uma outra coisa, que é a avaliação interna de cada colaborador, tá? Então, com isso eu posso avaliar na individualidade como como o Uber, né, avalia lá com as estrelinhas, a gente também pode avaliar as pessoas, tá? Eu vou só finalizar esse chamado para o pessoal não achar que é alguma coisa séria de verdade, que é brincadeira. Era apenas um teste. E aqui eu coloco o tempo de trabalho que a pessoa levou para fazer isso, tá? E no caso aqui, eu não vou colocar nenhum, senão vai descontar da franquia que vocês têm comigo de horas de trabalho. Por favor. Esse daí eu baixei, porque você já tinha me falado, né? Eu baixei e comecei a fazer o teste, inclusive para montar um procedimento dentro dele. Eu achei ele muito interessante, até falei para a Fernanda e para as meninas, para quem tem uma equipe, porque você consegue fazer esse monitoramento, por exemplo, de quantas tarefas, né, quantos chamados são abertos para aquela pessoa, como que está o desempenho dela e tudo mais. O que eu senti falta? Porque eu estava vendo esse e o Trello. No Trello, você tem como montar um fluxograma. Então, por exemplo, em procedimentos que são bem complexos, que envolvem várias pessoas da escola, várias equipes, inclusive, da escola. Nesse daí, eu senti falta disso. Tá, a gente precisa entender, por isso que eu queria sentar com você. Justamente, porque é o que eu falei, muitas vezes, o que a gente acha que é complexo é mais simples do que a gente imagina. E aí... O Kanban também é muito bom, porque ele te dá uma visão mais generalizada, talvez, do que a gente realmente precise. Justamente. Então, sem contar, assim, a facilidade, ele tem também aplicativo, tá? O aplicativo você consegue listar, né, as tarefas. Ele tem essa parte do dashboard para PC também, que dá para deixar, tá? Notifica tudo pelo e-mail também. E não se perde, né? Tá tudo num banco de dados. É diferente quando você faz uma coisa meio blocão de notas. Por isso que eu me divido da seguinte maneira. Isso aqui são coisas... são projetos, são coisas passageiras. Por quê? Porque a partir do momento que a rede Wi-Fi já está funcionando, deixa de ser para mim um projeto de implantação e agora passa a ser uma gestão de pleno funcionamento. Então, por exemplo, hoje, vocês estão vendo minha tela aí, né? Então, para você que interessante, hoje com um clique, isso não foi combinado, está aberto por acaso aqui. Com um clique hoje, eu consigo saber tudo na sua escola o que está acontecendo. Então, eu sei que computador que está ligado, quem é que está consumindo banda, há quanto tempo está logado, tá? Quem são. Então, qual que é a próxima etapa agora? A gente está dando os nomes corretos para cada equipamento para saber quem é quem. Então, vou pegar um exemplo aqui, iPhone de Silvia. Então, eu sei, tá? Daqui o tempo que ela se logou, atividade, quanto ela consumiu da rede, né?
Impressora do infantil, eu sei se está ligada, se não está. Então, isso para mim, e perceba que eu não estou nem na rede de vocês, né? Eu estou de fora. Então, esse tipo de informação para mim hoje, ela é muito importante, né? É valiosíssima, porque antes um cliente falava assim para mim, faltam 2 minutos, né? Antes um cliente falava assim para mim, olha, a minha internet está lenta. Eu não sabia se estava ou não, né? Hoje, eu tendo essa informação, eu consigo. E integro ali a informação, passo para lá e já consigo colocar alguma coisa de forma proativa. Mesma coisa, se o link cair, eu já fico sabendo, tá? Então, basicamente, esse aqui eu acho lindinho também. Então, basicamente, o que deu para mostrar em 1h30, eu tinha separado uma infinidade de coisas aqui, tá? Vou mandar tudo isso que eu separei aqui para vocês. Tem também... Eu acho que vale a pena, Alan, a gente fazer reuniões, indo para frente com tudo isso, por áreas, porque eu acho que a necessidade também de cada setor, de cada área, vai ser diferente. Então, a parte do pedagógico pode ter ferramentas que vão ajudá-las, que não vão servir para o administrativo, e vice-versa. Ou